boa noite. E bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Quando a gente fala em Crepúsculo, é fácil lembrar do romance. Mas tem uma relação que cresce de uma forma mais suave, sem precisar ocupar o centro da narrativa ou depender de um amor romântico para deixar marca. Bella e Alice. Elas não são só protagonista e coadjuvante. Se o Edward é o coração da história, Alice é a centelha que ilumina a Bella em meio às sombras. A Bella é discreta. É alguém que passa mais tempo dentro dos próprios pensamentos do que fora deles. Já a Alice é o contrário. Ela tem uma presença vibrante, é espontânea demais, como se conseguisse transformar os momentos mais quietos com vivacidade. Talvez em outra história, essas duas jamais se aproximassem. Numa história comum. Mas a relação delas não nasce da semelhança. Nasce da forma como uma enxerga a outra quase imediatamente. Na verdade, é mais como a Alice enxerga a Bella. Tem alguma coisa muito especial na maneira como a qual a Alice enxerga a Bella desde o começo. E isso fica claro. No filme, quando o Edward vai apresentar a Bella à família dele, na casa deles, é muito engraçado, porque a Alice, ela chega na Bella e fala: Nossa, seu cheiro é muito bom. Tipo, do nada. E ela fala: Ah, tudo bem. Sei que seremos grandes amigas no futuro. E isso acontece, claro, porque a Alice, com o dom dela, ela meio que sabe as possibilidades do que pode acontecer com as decisões que as pessoas estão tomando naquele momento. E mesmo antes da Bella ser uma Cullen, ela já a trata como alguém importante. Enquanto o restante da família enxergava risco ou ameaça, a Alice enxergava a permanência. Ela confia na Bella quase imediatamente. A Rose ele mantém distância, o Edward tenta desistir e até o Carlyle é mais cauteloso no início. Mas a Alice não. Ela acolhe a Bella antes de qualquer garantia. E mesmo que já soubesse que aquela conexão mudaria tudo, foi o que eu falei, as visões da Alice são subjetivas. São de acordo com o pensamento e as decisões das pessoas. Naquele momento, as visões podem ser de uma forma e daqui a 5 minutos de outra forma. Porque tudo vai de como a pessoa está pensando. Então, de certa forma, a Alice só escolheu acreditar na Bella. E talvez a Bella tenha percebido, ou não, o que isso significava. Porque finalmente alguém olhava para ela sem dúvida. É bacana a gente observar como entre elas não tem hierarquia. A Alice nunca trata a Bella como inferior por ser humana ou fala com ela como alguém frágil demais para entender as coisas. Isso, querendo ou não, fortalece a Bella, porque ela passa boa parte da saga se sentindo pequena perto da intensidade daquele universo, seja de vampiros ou lobisomens.
Mas a Alice nunca diminui quem ela é. Ela inclui e faz questão da presença da Bella, das opiniões, da companhia dela. A amizade das duas traz leveza para a história. Enquanto Bella e Edward vivem relações carregadas de medo, separação e tensão, a Alice, no meio disso tudo, acaba oferecendo um respiro. Momentos quase normais dentro de uma vida completamente absurda. Quando a Alice tá ali tentando ajudar a Bella a aprender a usar salto alto, precisava de uma Alice, viu? Porque, meu Deus, eu sou uma negação em moda, eu sou uma negação nessas paradas, assim. A Alice vira a melhor amiga dela mesmo, sabe? A Alice também ocupa um papel muito importante na trajetória da Bella. O de guia. Mas não é de um jeito controlador. Ela simplesmente permanece ao lado da Bella enquanto tudo muda. Quando James ameaça a Bella, Alice a protege mesmo tendo todo aquele histórico com o James lá atrás. E eu trago um episódio falando sobre isso e sobre a história da Alice em geral. Quando Bella se sente perdida entre os dois mundos, o humano e o vampiresco, Alice a orienta. Quando o futuro parece assustador, Alice encontra maneiras de tornar o desconhecido menos pesado. E isso aparece em vários momentos da saga. No cuidado durante a fuga, na preparação para o baile, nos pequenos incentivos que ajudam a Bella a enxergar a própria coragem e o próprio valor. Alice parece entender algo que ninguém mais entende, nem mesmo o Edward. A Bella não queria ser salva. Ela queria pertencer. E a Alice oferece exatamente isso, não com palavras, mas com presença. Isso fica muito evidente quando em Lua Nova, novamente eu trago Lua Nova, que eu acho que é um filme bem sensível, acho que para todo mundo que gosta de Crepúsculo. Fica muito evidente quando a Alice acaba se afastando, né, em Lua Nova, a pedido do Edward. A gente vê a Bella tentando mandar no filme repetidos e-mails para ela e todos voltam. Ali a gente percebe que ela tinha perdido a melhor amiga. A ausência dela pesa muito, porque a Bella perde alguém que funcionava como uma direção para ela. Alice representa uma possibilidade de futuro para Bella. Não só pela transformação, mas pela forma como ela aprende a coexistir entre mundos diferentes. Porque a Alice, ela é poderosa demais, mas ela é leve ao mesmo tempo. Mesmo quando tudo ao redor fica mais denso. Como se Alice mostrasse que existir naquele mundo novo não significa perder completamente a si mesma. E é claro, a gente acaba vendo em Amanhecer que a Bella, ao invés de se perder quando vira vampira, ela se encontra. Para ela, a vida começou ali. Os livros e filmes de Crepúsculo falam muito sobre amor, mas Bella e Alice lembram que amizades também transformam vidas, mudam destinos e salvam pessoas de formas invisíveis. Antes da gente ir pro encerramento, eu queria pedir desculpa por estar um pouco menos animada hoje e pelo episódio também ser um pouquinho menor. Eu tô um pouquinho cansada com algumas coisas que vêm de fora do podcast e tô com uma dor de cabeça que já vem há uns dias também. E acabou que isso afetou um pouquinho nesse episódio. Prometo melhorar no próximo. E se vocês escutarem algum barulho no fundo também, peço perdão, é que acabou o jogo da Copa
Brasil e Japão. O Brasil ganhou! Ê! E meus vizinhos estão em polvorosa. E esse seria, acho que o único momento que eu poderia gravar essa semana sem ficar muito em cima da edição e do dia da postagem também. Então, desculpa se vocês estiverem escutando alguma coisa de fundo. Eu tô com a janela fechada, com a cortina riada, mas ainda assim. Ave Maria, ô povo pra fazer barulho, viu? Ao longo de tudo, o que torna Bella e Alice tão especiais não é o quanto elas são parecidas. É a confiança que se constrói entre elas, a leveza que aparece mesmo no meio do caos e a certeza de ter encontrado alguém diante de um universo completamente desconhecido. Dentro de uma saga marcada por situações inusitadas e escolhas impossíveis, as duas mostram que nem toda relação precisa nascer do romance para ser inesquecível. Porque algumas conexões mudam a nossa vida simplesmente porque faz a gente se sentir nós mesmos. E em um universo de medo, transformação e eternidade, Alice e Bella nos lembram que a amizade talvez seja a escolha mais simples. Porque algumas pessoas chegam na nossa vida como se já soubessem onde ficar.